somos transportados para os dias tumultuados dos juízes em Israel, um período marcado pelo incessante ciclo de desobediência e restauração. À medida que mergulhamos nas páginas das Escrituras, a contextualização histórica ressalta as complexidades morais e sociais da época. Juízes 19 emerge em meio a um cenário de caos, onde cada pessoa fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. É nesse turbilhão de incertezas que conhecemos um levita e sua concubina, personagens cuja jornada nos leva à cidade de Gibeia, inicialmente vista como refúgio, mas que logo se revela como palco de eventos chocantes que desafiam os fundamentos da hospitalidade e moralidade. A atmosfera tensa é descrita com detalhes nas palavras da Escritura, proporcionando-nos uma visão mais profunda das nuances morais e das consequências drásticas que permeiam essa crônica. É através dessa imersão nas passagens bíblicas que nos conectamos de forma mais visceral com os personagens e as lições que emergem desse período crítico na história de Israel. É nesse contexto turbulento que os eventos de Juízes 19 se desdobram, delineando as intrincadas relações morais e sociais da nação. A própria atmosfera política e moral da época molda os destinos dos personagens envolvidos, proporcionando-nos uma compreensão mais profunda dos desafios enfrentados pela sociedade israelita. No versículo 1, o início dessa jornada: "E sucedeu, naqueles dias, quando não havia rei em Israel, havia um certo levita hospedado no lado do monte Efraim, que tomou para si uma concubina de Belém de Judá." Esta simples declaração estabelece o palco para a narrativa que se desenrola, evidenciando a ausência de uma liderança unificada e a subsequente deriva moral da nação. É dentro dessa atmosfera de autonomia e falta de direção que o levita e sua concubina iniciam sua jornada, buscando refúgio em Gibeia, uma cidade que, em teoria, deveria ser um local seguro, mas que, ironicamente, revela-se palco de desafios inimagináveis. Nos recessos das Escrituras, Juízes 19 nos apresenta ao levita e a sua concubina, cujas vidas se entrelaçam em uma trama marcada por desafios inesperados. A narrativa ganha vida nas passagens bíblicas, destacando a jornada do casal em meio à atmosfera conturbada dos dias dos juízes. No versículo 2 desencadeia uma sequência de eventos cuja trajetória se desvia do caminho esperado. A decisão de buscar refúgio. "E a sua concubina agiu como prostituta contra ele, e foi-se embora dele para a casa do seu pai, para Belém de Judá, e esteve lá durante 4 meses inteiros." À medida que os versículos avançam, somos levados ao versículo 15, onde a esperada hospitalidade na cidade é cruelmente negada. A oferta de abrigo feita por um ancião da cidade é rejeitada, ilustrando a erosão dos valores de hospitalidade na sociedade da época. "E eles viraram para aquele lado, para entrar e se alojar em Gibeá, e quando ele entrou, assentou-se em uma rua da cidade, pois não houve homem algum que os recebesse na sua casa para alojamento." O contraste entre as expectativas do levita e a realidade da cidade de Gibeia ressalta não apenas as complexidades do enredo, mas também lança luz sobre questões éticas e morais urgentes. A jornada do levita e sua concubina, conforme registrada nas Escrituras, revela não apenas uma narrativa histórica, mas também uma parábola rica em lições sobre confiança, expectativas quebradas e a dolorosa realidade das consequências quando os valores fundamentais são desafiados. Um cenário de expectativas frustradas e desdobramentos sombrios, onde a hospitalidade, um valor crucial da época, é brutalmente violada. Nos versículos 20 e 21 nos transporta para a noite fatídica em Gibeia, quando a oferta de abrigo é negada nas ruas e um ancião, buscando preservar a honra e segurança do levita e sua concubina, os acolhe em sua casa. Este gesto aparentemente benevolente é, no entanto, distorcido pela presença de homens perversos que cercam a casa, exigindo a entrega do levita para satisfazer seus instintos malévolos. A inquietação dessa passagem revela não apenas a decadência moral da cidade, mas também a traição da confiança e a violação de um princípio sagrado. No versículo 22 descreve a tumultuada virada dos eventos, quando a concubina é entregue a esses homens, resultando em sua agressão e morte. Este momento sombrio da narrativa destaca as consequências drásticas de uma sociedade desprovida de ética e valores sólidos. A brutalidade dessa passagem ressoa como um grito de alerta sobre as profundezas que a humanidade pode atingir quando os alicerces morais são abandonados.
Ao examinarmos essas passagens bíblicas, somos confrontados não apenas com a tragédia individual do levita e sua concubina, mas também com uma reflexão angustiante sobre a condição humana quando a hospitalidade é corrompida e a justiça é negada. Testemunhamos a desdobramento de uma tragédia que revela a extensão sombria da sociedade israelita naqueles dias. Juízes 19 versículos 25 a 28 destaca o trágico desfecho da noite em Gibeia, quando a concubina, vítima de violência desenfreada, é encontrada à porta da casa ao amanhecer. A descrição detalhada das ações hediondas perpetradas naquela noite perturbadora retrata não apenas o horror do momento, mas também a profundidade do abismo moral enfrentado por Israel. A resposta do levita, ao deparar-se com a brutalidade infligida à sua concubina, transcende a dor pessoal para tornar-se um chamado à justiça. O choque e a indignação do levita ecoam nas palavras registradas no versículo 30, e aconteceu que todos os que a viram diziam, em tal caso nunca aconteceu nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até hoje, pondes os vossos corações sobre isso, considerai e falai. As passagens bíblicas não apenas narram eventos, mas oferecem um espelho penetrante para a condição humana quando a violência e a injustiça prevalecem. O lamento do levita ressoa através das eras, desafiando-nos a enfrentar as consequências devastadoras que resultam da negação dos princípios éticos e morais fundamentais. No versículo 29 emerge como um ponto de inflexão marcante, onde o lamento pessoal do levita se transforma em um chamado urgente à justiça e à reflexão coletiva. Ao retornar para casa, confrontado com a horrenda realidade da violência infligida à sua concubina, o levita toma uma medida drástica. Nos relata também como ele, movido pelo desespero e indignação, divide o corpo da concubina em 12 partes e as envia a todas as tribos de Israel. Este ato provocador não apenas denuncia a magnitude da tragédia, mas busca despertar uma resposta coletiva diante da iniquidade. O chamado à justiça ecoa nas palavras do levita em Juízes 19 versículo 30, quando ele instiga a sociedade a refletir sobre a excepcionalidade do ocorrido, e aconteceu que todos os que a viram diziam, em tal caso nunca aconteceu nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até hoje. A singularidade do evento serve como catalisador para uma profunda autorreflexão e um apelo à mudança. A mensagem ressoa através das tribos, convocando uma reavaliação coletiva dos valores morais e éticos fundamentais que haviam sido negligenciados. Juízes 19, além de narrar uma história trágica, emerge como um chamado atemporal à justiça, convidando cada geração a confrontar as consequências devastadoras da apatia moral e a buscar a restauração dos alicerces éticos que sustentam uma sociedade justa. As passagens bíblicas, desde Juízes 19 versículo 1 até a impactante divisão do corpo no versículo 29, fornecem não apenas um relato histórico, mas uma poderosa narrativa que transcende o tempo. O chamado à justiça, proferido pelo levita ao dividir o corpo da concubina e enviá-lo às tribos de Israel, ressoa como um alerta profundo sobre as consequências da negligência moral. As palavras do levita no versículo 30 são um eco de urgência através das eras, desafiando-nos a considerar e falar sobre as implicações desse caso singular. Juízes 19 não é apenas uma narrativa trágica, mas um espelho penetrante que reflete as complexidades inerentes à condição humana. Nessa conclusão, somos chamados a refletir sobre a importância da justiça, da hospitalidade e da preservação dos valores fundamentais mesmo em tempos turbulentos. Juízes 19, com sua trama dolorosa, continua a ressoar como um chamado atemporal à autorreflexão e renovação ética. Que cada geração, ao estudar essa passagem bíblica, encontre inspiração para buscar a justiça, restaurar a integridade moral e construir alicerces sólidos que sustentem uma sociedade fundamentada nos princípios divinos. Deixem seus comentários, curta e compartilhem experiências, se inscreva, fiquem conosco para mais explorações fascinantes aqui no canal. Até a próxima, e que a sabedoria guie cada um de nós.